Olá, estamos aqui em mais um episódio do TaxNow BR, o podcast que trata temas atuais do direito tributário de forma humanizada e sem o juridiquês clássico do advogado, do mundo jurídico de forma geral. Eu, para quem não me conhece, sou Caio Henriques Lisboa, advogado tributarista com 20 anos de experiência, professor de direito tributário, mentor de advogados e empresários. E estou aqui ao meu lado com meu sócio e parceiro de podcast, de escritório, de vida, Leonardo Ventura. E hoje a gente tem o prazer de receber Alex Santos, que é contador, trabalha muito fortemente com empreendedores do e-commerce. E hoje a gente vai falar bastante de como esse cenário atual, principalmente reforma tributária, está impactando esse mundo aí, a parte dos empreendedores do e-commerce, dos empreendedores digitais. A gente vai poder falar um pouquinho aí num português claro, sem esse juridiquês como a gente sempre trata aqui. Vou passar aqui a palavra para o Leonardo para se apresentar rapidamente. Olá, eu sou Leonardo Ventura, eu sou advogado tributarista, mentor de advogados, professor, atuo com direito tributário há mais de 25 anos e, como o Caio disse, a ideia desse podcast é a gente tratar de temas tributários sem aquela aridez toda do direito tributário, falando das questões de reforma tributária e trazendo para cá, trazendo para a mesa, pessoas que têm muito para agregar a gente, não só da visão do direito ou do tributário em si, da contabilidade, mas de como essa reforma tributária vai impactar os negócios, né, Alex? Então, assim, é um prazer, é um super prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito o convite. Se apresenta para a gente rapidinho, para o nosso público, como quem é o Alex, o que o Alex faz e como a gente vamos juntos trazer muita coisa bacana sobre a reforma e sobre essa operação tão particular que é a operação em marketplace, influenciadores e por aí vai. Muito obrigado pelo convite, Léo, Caio, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do dia a dia do empresário contábil, ainda mais voltado para o e-commerce, para os marketplaces, né, para empresários que estão numa evolução, estão numa crescente. Então vai ser... Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar compartilhando com vocês. Super prazer. É uma honra para a gente ter você aqui conosco. Muito obrigado. Sou Alex Santos, empresário contábil, contador há pouco mais de 20 anos, estou aí no mundo contábil desde 2005. Atualmente eu venho focando mais nas empresas que vendem no marketplace, no comércio digital. Tenho um escritório, vamos dizer, especializado nessas práticas do marketplace, que é muito diferente daquela empresa física, de uma indústria que tem vários processos ali de produção, processos que exigem vários profissionais, inclusive contadores internos. Então, vou compartilhar um pouco de vocês, qual que é a dor desses empresários. Muitos me reclamam de várias coisas e talvez você que esteja assistindo seja uma oportunidade de você ver se tem alguma dor como essa e, de repente, de ter esse caminho, esse direcionamento para o seu negócio, enfim, porque você deve ali fazer ou seguir como caminho. Sim, a gente vive num país que é conhecido por ter uma alma empreendedora, né? O brasileiro é conhecido por essa alma empreendedora e aí a gente percebe, principalmente pós-pandemia, que houve assim, um aumento muito grande dos brasileiros entrando nesse cenário. Então, para a gente começar bem lá do início, quem é o empreendedor do e-commerce? Que você aí atende no seu dia a dia, né? Quem é esse empreendedor? Porque todo mundo abriu os olhos, principalmente pós-pandemia, ali naquele período. Todo mundo que pretende empreender fala, vou abrir alguma coisinha no marketplace. Né? Qual que é o caminho que as pessoas mais adotam? Primeiro, uma segunda renda. As pessoas estão trabalhando e querem ter uma segunda renda com o sonho de empreender, de ter um negócio consolidado, de uma empresa bem estruturada. Então, eles começam geralmente assim, como uma segunda renda. E assim, como grande parte das pessoas que têm um negócio como segunda renda, você leva meio que informal, você leva de uma forma não profissional, né? Então você vai levando conforme as coisas vão acontecendo. Então, esse é o perfil do empresário do marketplace. Começa dessa forma. Com o passar do tempo, aí vai
procura um contador para poder orientar nas práticas fiscais e contábeis. Com o passar do tempo, procura um advogado para poder ter base jurídica para vários... Estruturar melhor o né, negócio, para várias essas situações. coisas todas. Exatamente. Então, esse é o perfil, né? Com o passar do tempo, ele vai crescendo e vai mudando tudo que vem cercando o negócio. Mas, de início, é isso. Segunda renda, informalidade, sem estrutura nenhuma, muitas vezes compra mercadoria por 10, vende por 20, acha que está tendo lucro ali absurdo. Esquece. Tributo, custo, exatamente, etc, né? exatamente. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Então, assim, esse é o perfil ali inicial, vamos dizer assim, do empreendedor no e-commerce. Entendi. E assim, eu mencionei, né, na pandemia a gente viu aquele boom. O que você viu de perto ali naquele momento, aquele movimento que houve? Como que você define o que aconteceu ali? Primeiro, Caio, havia uma desconfiança muito grande no comércio eletrônico, de entrega de mercadoria. Se a mercadoria ela iria vir de acordo com o que você comprou, de acordo com o que estava anunciado. Então, antes da pandemia, tinha uma resistência muito grande. Com a pandemia, as pessoas tiveram, né, que confiar mais, porque você não podia sair, você não podia fazer nada. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a confiar mais. As pessoas confiando mais e comprando mais, automaticamente, quem não tinha um comércio eletrônico, deu um estalo. Opa, acho que tem um caminho aqui. Muita gente perdeu o emprego, muita gente, né, ficou sem renda num estado muito crítico. Sim. Então, teve como válvula de escape. Então, assim, esse boom, eu vejo que teve muito por conta disso. Falta de emprego, as pessoas viram que podiam confiar no comércio eletrônico. Inclusive, até hoje tem ainda uma certa resistência, mas sim, está acabando. É muito menor. Muito menor. É muito menor. Até mesmo porque a plataforma, ela protege o consumidor. Sim. Muita gente não sabe isso, mas protege. Se você fez uma compra e ela não chegou a acontecer alguma coisa, você consegue solicitar o estorno e você ter o dinheiro de volta. Antes da pandemia, o que as pessoas utilizavam para poder comprar? Elas filtravam reputação. Não sei se vocês lembram, com certeza vão lembrar disso. Era reputação, não era? Só comprava no comércio eletrônico quando é aquela empresa que com selo, fez não sei quantas mil entregas nos últimos 30 dias, ou quando era uma loja oficial que estava lá. Hoje não, hoje as pessoas filtram preço. É isso que elas filtram hoje, porque sabe que existe a proteção da plataforma, sabe que há uma concorrência muito grande. E assim, eu tiro pelos meus clientes. Eles têm uma consciência de entrega de mercadoria e de carinho com um produto muito grande. Porque uma reclamação que eles fazem dentro da plataforma, ou o dislike, né? Isso prejudica, e muito. Tem uma outra questão, uma particularidade, que é a seguinte: a própria plataforma, quando você não cumpre com o prazo, ela te penaliza e ela deixa de entregar seus produtos. Sim. Então, assim, tudo isso apertou as empresas para fazer um bom trabalho, uma boa entrega, cumprir com a entrega, um bom despacho de mercadoria, e tudo isso foi ganhando confiança. Então, de lá para cá, eu vejo que foi isso. Esse foi determinante para esse boom e para esse crescimento que foi assim, absurdo. Muita gente fechou loja física e partiu para online. Claro. Por quê? Custo físico. E tem uma outra coisa, Léo, que é assim, os centros de distribuições. Então a gente vê Mercado Livre, vários centros de distribuições. Sim. Então hoje você consegue ter uma mercadoria dentro do full. Quando está dentro do full, você manda as mercadorias para o full. Quem cuida de toda a logística, de toda a entrega, é o próprio Mercado Livre, o próprio Marketplace, Shopee, enfim. É espetacular, é isso. Então, isso daí diminui total sua estrutura. E fora velocidade de entrega, né? É uma operação que ela maturou muito ao longo dos anos, né? Então, assim, hoje você consegue pedir uma coisa agora. A gente tá aqui em São Paulo hoje. A gente pede agora, em 2 horas já dentro da tua casa. Já chegou, é um negócio que era impensável. Até os fins de semana, né? E para quem é ansioso, isso é assim, eu sou um pouco ansioso. Eu isso também, é sensacional. Tipo, eu preciso de uma caneta, sei lá, de uma lâmpada.
Putz, eu vou no shopping porque eu vou pegar, tangibilizar eu já aquilo e embora pra vejo, casa. já coloco, se eu tiver que usar, eu já não, uso. Hoje eu falo assim, vou pedir aqui rapidinho, chega no rapidinho. Isso é muito interessante. E um outro E ponto... até as lojas físicas precisaram se adaptar, né? Sim. E mesmo aquelas lojas tradicionalmente físicas, elas precisaram aí criar um canal Tão híbrido, né? Assim, tem comércio eletrônico e tem a loja física, Exato. com uma estrutura menor, mas tem. Exato. Né? Então... A gente pontualmente vai fazer depois conversa sobre a parte de shopping, né? Que aí vai ter um episódio específico sobre isso. Mas é interessante ver, e você é um cara que é especialista nessas operações, é muito legal, só nesse início que a gente está conversando, do quanto você, assim, e aqui tem 2 recados, né? O quanto você entende da operação, e que isso é fundamental, seja para a gente que é advogado, seja para o contador, seja para o economista. Cara, não adianta, você é advogado, você é contador, você é um prestador de serviço que for. Você precisa entender de verdade da operação do teu cliente, né? E 2, o quanto isso traz portas, né? Então, o teu escritório hoje você está falando, e para fixar bem, o quanto a tua especialização numa linha de negócio específica te traz, interessante, você tá falando, a gente tá falando com contador, 2 advogados e um contador, e até agora a gente não está falando de contabilidade, nem de direito, verdade. nem de reforma, a gente está falando de operação. E você acredita que assim, eu me peguei assim, enquanto eu falava, eu falei, opa, eu não falei sobre contabilidade, eu falei só sobre processo e operação, como funciona. Curioso isso. Mas isso é um ponto bacana e fica para a audiência também, que é, se você é um prestador de serviço hoje, advogado, contador, o que for, mais importante talvez até do que sua técnica, e assim, a gente escuta isso o tempo todo, técnica é obrigação, né, a saber bem o teu direito tributário, mas cara, como se estrutura uma operação faz toda a diferença. Léo, você me permite, sabe o que acontece? Sabe o que eu faço? Eu frequento muito evento de e-commerce. Sabe por quê? Porque eu percebi que o seguinte, qual que era a preocupação que os clientes tinham e a reclamação que eles me traziam? Como a câmera começou a piscar, justamente a sua, vou ter que conectar e desconectar de novo, tá? Tá, não, A gente tranquilo. vai ter que perder. Tranquilo. Mas grava essa pergunta aí, Léo, se me permite, só pra você Tá bom. voltar na resposta. Vocês não perderem um pouco. É bom que eu tô engasgado, eu tô tentando engasgar sozinho. Cara, assim, na hora que a câmera liga, dá um nervosismo do cara. Dá, Eu tô mas, com o cara, coração aqui é disparado, isso. tá tretando. Mas cara, dá para sair super super bem, bem. super bem mesmo, Meio- super bem, joga solto. Cuidado quando você tá falando, você tá chegando muito pra trás pra olhar Tô? pra câmera ali, senão depois só vai ficar longe, não sei Tranquilo. quando tá saindo. E você não... Aí de vez em quando você tá fazendo... eu tenho mania de pensar batendo a mão. Aproveita aí para dar os feedback, tá? A gente tá batendo muito aqui, tá bonito? Tá, hoje Mas a é gente aqui tá- longe do microfone, É. não se pegar. Eu tô bem tranquilo hoje. assim, Cara, aquele ali é o tempo já passou 12 minutos. É isso. A gente vai mais pra... Caramba, nem vai passar percebi. Cara, foi- antes de fazer, você pensa assim, cara, é dificílimo. É conduzir como uma mas- conversa. Isso vai fazer também, cara. É conduzir como uma conversa. Se soltar e vambora. Entendeu? Claro, com uma linha de roteiro que você vai, mas é isso. Qual era a pergunta mesmo? Eu ia comentar sobre os Sobre eventos do os eventos e-commerce. do e tal, né? e-commerce. Eventos, boa. Três, dois, quando quiser. Léo, se me permite, até seguindo o que você comentou, a gente não conversou sobre contabilidade, sobre a parte jurídica, né? E qual que é a dor que os meus clientes sempre me trazem e a reclamação de outros escritórios? Por aí, gente, agora cai outra câmera. Deixa eu entender o que tá rolando aqui, né? Estranho. Voltou? Voltou. Tem uma telinha lá no canto que tá apagada. Que é aquela. Hã? Ah, a câmera 4. A 4 tá desligada Ela não mesmo, tem, né? ela não tem. Beleza. Tava assim da outra vez, não tinha reparado. O quê? Que a câmera 4 estava apagada. Ah, não, eu nem olhei pra aquela tela. Não. Hoje eu tô vendo mais coisas do que eu via da outra vez. Eu tava tão nervoso lá no primeiro dia. Agora vai dar certo, gente. Bora. Tecnologia, né? É isso aí. Isso aí. Ajuda.
ajuda, mas também quando ela não quer. Quando não quer, não vai. Fica refém. Vamos lá. Léo, se me permite, até trazendo sobre esse seu comentário, o que diferencia basicamente o meu escritório e qual que é a dor que os empresários me trazem? Muitos contadores, eles estão preocupados com a instrução normativa, sim, com as leis complementares e não estão muito interessados no processo, como que é feito, de que forma que acontece. Então, o que eu faço muito hoje? Eu frequento muito evento de e-commerce. Porque eu quero ter a mesma linguagem que o meu cliente. Então, eu não quero que ele me fale dos descontos que a plataforma tem e eu não esteja por dentro e fale para ele que a instrução normativa número tal trata assim, assim, assado. Eu tenho que saber. Eu tento engajar o meu time ao máximo com isso também, envolvendo eles nesses encontros de e-commerce, porque automaticamente quando algum palestrante ou algum mentor falar alguma coisa, eles já vão associar. Putz, isso é por isso. Isso é por isso. E quando o meu cliente me busca com algum tipo de problema, a gente consegue ir além. Então, assim, exato, esse foi o ponto-chave e por isso que a gente vem crescendo dessa forma em tão pouco tempo. É essa dor, porque, como eu falei no começo, qual que é o perfil do empresário do e-commerce? Uma segunda renda, vem da informalidade, ele está muito sem uma orientação, ele não tem um histórico de negócio, sim, então ele tem que ter alguém que pegue na mão dele, né? Tem muita gente que fala, muita gente fala assim, vou pegar na mão de cliente não é... Mas calma, assim, não é tão assim também. Sim. Vamos elaborar processo, vamos entender, e ele precisa saber que você está ali e que você entende sobre o negócio. Porque senão você vai ser mais um, assim, não é um Ctrl-C, Ctrl-V na lei, não é isso. Sim. Mas assim, ele não quer saber qual é a IN que vai impactar. Qual é a IN que vai impactar. Como aquilo impacta no negócio dele. Exatamente. Ele não quer saber. Alex, a reforma tributária, no que ela vai pegar no meu negócio? De verdade. De verdade, assim. Então eu busco a linguagem dele. É isso, é diferencial, né? Porque você busca entender a dor do cliente. É isso que o prestador de serviço muitas vezes peca, que é como o Léo mencionou, né? A técnica é obrigação sua, é obrigação nossa saber. Sim, você é prestador de serviço, você vai ter que conhecer, se é contador, você vai ter que conhecer toda a legislação contábil, conhecer as INs, conhecer os CPCs, né? E tudo mais. Que são questões técnicas, mas quem tem que entender isso a fundo vai ser o contador, vai ser o advogado. O cliente está preocupado com a dor dele. E se você conhece a dor dele, você fala de igual para igual. E aí você vai conectar melhor, você vai entender a operação, entender como que realmente cada uma daquelas regras vai impactar no dia a dia dele. É isso aí. Então você cria esse diálogo mais fluido. Sim, sim. Sabe um exemplo disso? Quando você manda uma mercadoria pro centro de distribuição, você tem que fazer o quê? Emitir uma nota fiscal de remessa para armazenagem. Para a mercadoria entrar para transitar. Então, muitos que vão pros centros de distribuições não têm esse conhecimento. A mercadoria vai lá, quando chega, ela bate lá o Mercado Livre, ou enfim, o Shopee, qualquer um dos marketplaces. Eles têm um problema lá, porque assim, o caminhão está na porta. A transportadora está lá para entrar com a mercadoria, não tem. Aí fica toda uma correria para poder regularizar a operação antes. Então assim... A gente já se preocupa com isso. Quem não está no FU, a gente já tem mapeado. Quem não está dentro do centro de distribuição são esses clientes. Então, periodicamente, o que a gente faz? Dispara sempre comunicado. Não esqueça de nos avisar. Tem processo. Não esqueça. Não esqueça. Não falo qual que é o processo, porque certamente depois... alguma coisa. Exatamente. Não é... Mas ele sabe que ele tem que comunicar ao contador. Não é apenas... colocar a mercadoria dentro da transportadora e despachar. Até pegando um gancho, então, nisso que você está falando, você já falou, né? Que normalmente começa com uma segunda renda, inicia numa informalidade, para depois pensar em regularização. Qual é o maior erro que esse empreendedor comete ao começar no e-commerce? Porque você falou que tem todos esses processos, né? Esses processos a pessoa não conhece. É organização. A pessoa, ela não sabe que fazer uma mistura patrimonial pode trazer um problema gigantesco. Sem dúvida. Então, assim, ela também não sabe que ela começa vendendo no CPF. Aí, primeira coisa, tem problema vendendo no CPF? Não, mas desde que eu fiz tributação. Sim, e a tributação é maior. É muito maior, é absurdo. É absurdo. E, Léo, chega casos para mim
assim, de coisas absurdas, de pessoas que venderam mais de 100 mil na pessoa física. É isso. Então, assim... E aí, pô, só a tributação do lucro, da renda disso é 27,5% teoricamente, né? 27%. E aí já bate uma tributação absurda. Então, assim, é a organização. O maior problema é a organização. Mistura patrimonial, compra mercadorias. Muitas vezes, em quase 100% dos casos, não é maldade, não pede nota fiscal do fornecedor. Não pede. Então, assim, tem esse tipo de problema que passa por organização. Não faz o controle das finanças, compra por 10, vende por 20, acha que está ganhando 10. Não coloca na composição do custo da mercadoria taxas de plataforma. Então, assim, esse é um grande problema. Come o lucro. O empresário brasileiro, assim, grande parte dele, ele tem esse problema de organização. Não é só o pessoal do e-commerce que está começando, mas grande parte tem. Do e-commerce, por ser segunda renda, é pior porque ele vai fazendo. Vai comprando, vai vendendo, vai misturando. Aí, assim, abre um CNPJ, acha que tá regular e tá ok. Não tá. Normalmente não. Normalmente não. Qual que é o segundo caminho? Né? Assim, até falando disso. Segunda renda, CPF. Aí a plataforma, em algum determinado momento, ela te fala o seguinte: você precisa de um CNPJ, amigão, você bateu o teto. Precisa abrir empresa. Vai falar até isso. Explica essa curva do crescimento, assim. E essa evolução sob essa perspectiva contábil / tributária. Muito interessante. Olha como que funciona. Eles fazem isso, abre um MEI. MEI limite de 81 mil. Exato. Aí a pessoa vai, fatura 200, 300. Aí, para você colocar na cabeça dele que tem que fazer o desenquadramento retroativo. Exato. Não entra na cabeça. Mas vou até pular essa parte por enquanto, depois eu entro mais nesse assunto. Então, assim, abriu o MEI. Chegou num determinado, às vezes pega algum contador, igual o nosso escritório, ou algum outro contador com boa vontade, fala assim: meu amigo, você tem que fazer isso aqui antes, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Transforma a empresa em uma limitada, por exemplo. E assim vai. Só que mesmo transformando a limitada, dá um estalo nele. Opa, acho que eu tenho que fazer as coisas de forma mais correta. Aí procuro um contador para fazer o desenquadramento, para orientar. Aí eu começo a orientar. Por onde que eu parto? Primeira coisa, amigão, você precisa separar o que é da sua pessoa física e o que é da empresa. Esse é o primeiro ponto que você vai fazer. Segundo ponto, compra de mercadorias para você produzir, né, os insumos, ou para você revender. Tem nota fiscal? Como que tá essas entradas? Compra de fora do estado? Tá ciente que tem diferença de imposto, o ICMS antecipado ou o ICMS ST? Como que tá essa questão? Então a gente vai começando a trabalhar isso nele, os empresários, para essa organização. Trabalhou essa parte, a gente vem para a parte financeira, porque eu já tentar modelar de uma vez só, não dá certo. Por quê? Muita coisa. Esse empresário, ele é o empacotador, ele despacha o pedido, ele é o transportador, ele vende, ele faz o pós-venda e ainda tem a vida pessoal. Se você enche ele de informação e de demanda, Léo, ele acaba não fazendo nada. Exato. Então a gente trabalha essa parte primeiro. Trabalhou isso? Vamos para as finanças. Olha, extrato bancário, identificação de tudo que entra e de tudo que sai. Alex, eu não lembro o que aconteceu 2, 3 meses atrás. Tenta lembrar. Se não lembrar, a gente classifica da melhor forma para poder não ter nenhum tipo de problema. Mas tenta lembrar, porque se você despeja informação dele, ele não vai tratar. Ele vai bloquear, vai tomar um susto, vai bloquear e não vai tratar. Vai falar que o contador é maluco, aí às vezes pega um contador no bairro dele que fala: isso é besteira, seu contador tá te falando que tem isso, né? Então, muitas vezes isso acontece. E tem aquela síndrome de Gabriela também, nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Aí você pega às vezes um contador que não tá antenado nesse novo mercado, né? O e-commerce é algo ainda relativamente novo, que não evoluiu, falar, não, sempre funcionou fazendo assim, pode continuar. A gente já viu muito isso no mercado, né? Infelizmente. E aí, sim, tem vários exemplos que eles citam e a gente tem que parar para explicar assim, olha, primeiro, assim, lucro real. Porque hoje tá uma questão na internet e eu vejo que alguns colegas, eles são um pouco irresponsáveis no que eles falam. Porque assim, juro pra vocês, eu recebo acho que de 3 ou 4 ligações diariamente, falando: Alex, eu tô rasgando dinheiro.
Eu tenho que ir no lucro real. Alex, me encaminha vídeo. Eu falo, calma. Isso é um clássico, a gente recebe também. Recebe também? Vamos abrir uma janelinha para falar sobre isso, né? A gente recebe. Manda os vídeos mais absurdos. E assim, eu olho assim e falo assim, mas assim, vamos parar, vamos fazer. Eu não já bloqueio de imediato. Falo assim, vamos lá, vamos marcar uma reuniãozinha, eu vou te explicar como que funciona. No meio da explicação, para. Já entendi. Já entendi. Já entendi que é furada, tá tudo certo. Mas quando eles vêm falar sobre lucro real, tem uma parte de mim que gosta. Tá preocupado, ele já viu. Sim, tem um foco em já compliance. viu ali, aí eu já aproveito. Chave, né? Já tá virando. Eu já vejo o despertar de uma preocupação nas operações. Então eu já começo a alertar algumas práticas. Por exemplo, compra material de embalagem na empresa da esquina que muitas vezes não emite nota. Meu amigo, você precisa pedir nota para ele. Isso é custo. Isso aqui a gente abate no imposto, olha como que funciona. Automaticamente ele vai criando a sementinha nele de qualquer situação, ele solicitar, dele regularizar, para quem sabe, no futuro, ele partir para uma tributação que possa ser mais vantajosa. Então é nesse momento que você visualiza que está deixando de ser um mero vendedor online para um empresário que vende no online. É isso. Quando chega nesse ponto, eu percebo o seguinte... Tá virando empresário. Tá virando empresário. Assim, a coisa tá ficando séria. E é muito interessante isso que você tá falando, porque, em suma, é um negócio que ele nasce pequeno, ele vai se desenvolvendo, ele tem uma curva de compliance que ele precisa ter, efetivamente, e a gente tem, né? A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente da parte da reforma, mas, assim, com a reforma tributária, o comprar com nota... O vender certinho, o estruturar, isso vai ganhar uma nova perspectiva. Por quê? Isso. Porque eu vou tomar crédito de absolutamente tudo, aquilo que foi efetivamente pago, vai requerer documentação fiscal, um compliance mais adequado. Teve também a história da tributação dos dividendos e, putz, isso também vai afetar em grande medida a estruturação de negócio. Trazer essa perspectiva. E é interessante, comenta isso rápido pra gente, mas você, por conta desse track record todo de centenas e centenas de clientes no setor, você e a tua equipe estão acostumados a fazer esse desenho, né? De pegar o cara pela mão desde lá do inicial e trazer o cara para o simples no primeiro momento, depois ver o que é melhor presumido, real, né? E até tocar o cara com a empresa já estruturadona para o real e etc. Né? Como é que... Olha, eu enxergo, assim, só um ponto sobre a reforma tributária. Eu acho que isso vai ser um divisor de águas e vai colocar todo mundo numa boa sintonia, numa boa página, em termos de regularização. Né? Um grande marco aí para gente que atua, né, nessa parte jurídica, nessa parte contábil. Nessa linha, Léo, de tributação sobre os dividendos, do que está acontecendo com a reforma tributária, desse crescimento da empresa, a gente percebe duas coisas. A primeira delas, que por muitas vezes o cliente não nos conta tudo. Eles contam quando tem alguma coisa aí. Clássico. Clássico, porque assim, empresa de pequeno porte, muitas vezes eles mandam, aí é uma dor do contador, que eu tô tentando resolver. Não manda o extrato bancário pra gente poder ver, para auxiliar mais ainda, até porque tem toda uma mistura patrimonial com a física que ele tem medo. Porque assim, como eu alertei ele no começo, ele tem medo de mandar e eu chamo a atenção dele, mas não é isso. Quando eu fui levar o tema da distribuição de lucros, a tributação, primeiro assim, eu era muito cético quanto a isso. Sim, ia passar ou não ia passar, né? Assim, se você me perguntasse lá em fevereiro do ano passado, março, Alex, e aí? Isso aí não vai passar, isso é besteira. Chegou no final do ano, eu tava desesperado para encerrar balanço, para protocolar a ata da distribuição. Lucros, né? Eu tava preocupado com isso. E é interessante, isso que você tá falando, só fazendo uma parte rápido, assim, essa parte da tributação dos dividendos, ali 15.270, etc., ela passou também muito, porque ela foi muito bem empacotada, né? Que veio numa mão a redução do IR para zero para as pessoas que ganham até R$5.000 e uma redução para quem ganha até 7.300. E como medida compensatória financeira,
eles passaram a fazer a tributação pelo imposto de renda da pessoa física mínimo de 10%. É isso aí. Né? Então, mas estava todo mundo meio cético se isso ia ou não ia, mas o pacote foi tão perfeito Que não teve como recusar. não teve como Teve que recusar. passar. Não tinha ambiente político para Não recusar. tinha, não. Não tinha E como. seria muito impopular travar, porque isso era o que dava condição de ter a isenção até os 5 Exato. mil, né? E assim, olha, Então. olha o impacto que isso gera. Aí eu comecei a perceber algumas coisas que assim, eu já desconfiava, mas não tinha certeza. Último a saber, né? É, o último a saber. Eu falo para pessoas assim, você tem que procurar um advogado e um contador, porque assim, quando você tem um problema e você não sabe é uma coisa. Sim, Quando você tem um certeza. problema e você sabe, você trabalha com... Vocês assim, são feras na mitigação de risco, ali no gerenciamento de risco e tudo mais, né? Então, assim, uma coisa é, eu tenho um problema e ele já está mapeado, Exato. ele está ali... Tá se combinado aconte- com o goleiro, o risco tá tudo certo. Perfeitamente. Porque ele não pode ser surpreendido. Exato, eu tenho muito isso comigo. Aí é o seguinte, Alex, olha só, eu compro as mercadorias, tudo na minha pessoa física, é mais de 100 mil por mês, porque na minha pessoa física eu tenho limite de crédito, porque na minha pessoa física eu tenho cartão de crédito. Como que eu vou fazer? Eu tenho que tirar esse dinheiro da empresa para pagar as faturas dos meus cartões e os parcelados que ultrapassam 50 mil reais. O que eu faço? Eu danço. Sim. Dançou. Exatamente. Você não tem o que fazer. O que você tem que fazer é assim, ó. Vamos puxar a reunião inicial. Abrir o CNPJ, abrir conta bancária, tem um excelente relacionamento com o banco para ter limite de crédito. Porque assim, uma coisa é na fase pré-operacional já não poderia misturar. Sim, mas na fase aí pré-operacional é na curva de crescimento do negócio, faz parte do jogo. faz parte do jogo, É isso. né? Então assim, eu sei que vai ter gente que pode estar olhando esse podcast e falar assim, poxa, mas o cara tá falando que pode. Gente, não é isso. Não é isso, é o mundo real. É o mundo exato. É o que acontece. É o que Real. acontece. Perfeitamente. isso. O mundo real, ele é assim. Claro. Eu não tô falando que é correto, mas ele é assim. Então, na fase pré-operacional, acontecer disso, tá errado? Tá. Mas eu vejo que assim, a própria Receita Federal, hoje ela tá muito trabalhando essa questão orientativa com o contribuinte. Ela vem na organização, ela vem entendendo essa parte. Então, assim, eu puxo, vamos puxar o onboard. Constrói relacionamento, tem isso, para não chegar nesse momento. Você com 2 anos de empresa não tem limite na sua, porque você faz toda uma mistura. Então, pegou muita gente que, assim, de calça curta. Então, assim, e é um dinheiro que não teria tributação. A real não é, mas... É isso. Sim. E pegando um gancho que você falou em confusão patrimonial. Para o nosso ouvinte que não entende bem o que a gente está querendo dizer com confusão patrimonial, você acabou passando aí por um exemplo. Mas eu acho que é interessante a gente explorar esse exemplo para desenhar, para quem está querendo começar agora, o que é essa confusão patrimonial. Até porque não muita é gente só, não né? entende. Até porque isso. não é só no e-commerce, né? Isso tudo, acontece né? para tudo. Todos os setores existe esse tipo de situação, é bom explicar mesmo. Legal. Porque, É assim, ó, o que é mistura patrimonial? Você efetuar pagamentos da sua vida pessoal pela empresa. A partir do momento que você tem um CNPJ, você tem que segregar. A minha empresa é uma coisa. Tem vida própria, o CNPJ dela está ali. A minha pessoa física é outra. Eu tenho as minhas despesas e o que eu tenho que utilizar para viver, tá lá. O dinheiro tem que ser pago, as contas que eu tenho que pagar tem que ser por lá. Então, o que eu sempre alerto e falo? Tem gente que tem mania de tirar dinheiro da empresa 10 vezes durante o mês. Gente, isso não é distribuição de lucro. Exato. Entendeu? Então, assim, e assim, eu reforço isso porque, assim, os pequenos empresários aí não é nem e-commerce, como você falou, muitas empresas, qualquer empresa, eles geralmente atuam dessa forma. Faz 10 pagamentos ao longo do mês para a conta pessoa física. Isso não é lucro. A Receita Federal já soltou vários entendimentos nesse sentido. Você fecha o balanço, apura o lucro e distribui. Se você está fazendo várias transferências ao longo do mês, isso não é lucro. Isso pode ser encarado como prolabore, você tendo aí uma tributação de 11% de INSS, dependendo do valor imposto de renda. Exato. Então, assim, é algo que vai muito além, é muito sério. Sim, Tudo isso. Isso é muito sério, assim. Tem que ter a consciência, que a gente falou. Se num mês esporádico surgiu a necessidade,
contata o seu advogado, o seu contador. O que dá para eu fazer? Exatamente. Como que eu consigo fazer estruturar? Para a gente poder orientar. Formas técnicas corretas. Dentro da lei. Dentro da lei, que às vezes estão sem tributação, às vezes com pouquinha tributação, mas que dão uma segurança. É isso. Né? E isso ganha, né, Alex, uma outra relevância também com essa história da tributação de dividendos, né, Caio? Porque, como a gente estava falando aqui, essa tributação de dividendos, que não é só de dividendos, imposto de renda mínima, mas normalmente a gente fala só dos dividendos, mas são 10% sobre o que toda retirada tiver acima de 50 mil reais no mês. Na verdade, ela é retroativa. Então, se eu bati 50 mil, a retenção é de 5 mil. Ou seja, ele pega os 10% na que excedeu o limite dos 50 mil. E a Receita, por conta disso, né, dessa tributação nova, né, primeiro na retenção e depois na declaração de ajuste da própria pessoa física, a Receita vai ficar muito atenta às suas retiradas. Isso é mole de pegar numa SCD. Mole, né? Pega o livro razão pela SCD, você vê o que saiu. E 2, essa parte da confusão patrimonial que você está pontuando muito bem, tudo quanto é despesa que cai dentro de empresa agora, porque tem gente falando aí no mercado, poxa vida, agora vai tributar o que eu retirar acima de 50 mil, é mole, eu jogo despesa pessoal dela. Tudo. Todo mundo está falando isso. Todo mundo está falando isso. Escutem os seus amigos que estão nessa mesa. Tudo que você, de qualquer setor, não deve fazer é gastar dentro da sua empresa, agora, gastar coisas relacionadas à pessoa física, porque existe uma regrinha chamada DDL, ou Distribuição Disfarçada de Lucros, que ela estava meio assim, encostadinha lá. Esquecida ali. Esquecida, meio usava. Não muito usada. Só que agora, eu vou comprar meu carro dentro da empresa, isso vai ganhar um outro valor, porque você tem a tributação dos dividendos. Então, escute os seus amigos. Não faça isso, né, Alex? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Procure uma orientação de um profissional sério. Exato. Porque muitas vezes o que a gente escuta, às vezes, é até o seguinte: meu contador não gosta de fazer nada, meu advogado não quer fazer nada. Assim, na verdade, assim... Às vezes não sabe. Isso na maioria das vezes não foi nem participado. Exatamente. E assim, eu falo assim, queridão, o negócio é o seguinte: a decisão, ela é sua e o ônus é seu. Não siga esse caminho, porque isso pode acontecer. Alex, qual a chance disso acontecer? Alta. Essa questão do dívida, porque assim, é uma lógica, gente. A condição... Por que passou, como o Léo comentou, por que passou essa questão da distribuição de lucro? Porque teve um furo no imposto de renda de um lado, onde era retido na fonte, assim, 90% dos casos as empresas já recolhiam, né, porque era um desconto em folha de pagamento, já recolhia e tudo mais. Agora vai faltar esse recolhimento, essa antecipação do imposto de renda, e tem que tirar do outro lado. Hoje, com o avanço da inteligência artificial, com cruzamentos de informação, é muito fácil. Eu já achava fácil antes, porque assim, o banco ele já informa para a Receita Federal, por obrigação, toda a movimentação. Nós temos que enviar mensalmente várias obrigações acessórias para os órgãos públicos. É um cruzamento muito simples. E hoje os pagamentos todos feitos em meio eletrônico também. Tudo feito. Então, assim, não tem como fugir muito. Não tem como fugir. Então, assim, fiquem alertas, procurem alguém sério para poder ver isso. Quando você desconfia, eu sempre falo pro pessoal, todo mundo fala que o Brasil é a maior carga tributária, que é terrível, isso e aquilo lá. Quando você vê algo muito fácil que você não está pagando imposto, você não desconfia? Exatamente. Você tem que desconfiar. O tradicional brocado jurídico, se esmola demais. O santo desconfia. Exatamente. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Caio, vamos para a parte de reforma tributária? Vamos, mas só acho que é bacana. Um ponto que você tinha mencionado, eu acho interessante até para o público, para o e-commerce e tudo mais, antes de a gente entrar na reforma em si. A partir de que momento vale a pena para o empresário do e-commerce sair do Simples Nacional e pensar em migrar para um lucro presumido, lucro real, enfim? Olha, lucro presumido no e-commerce eu vejo que dificilmente vai valer a pena. Dificilmente. Lucro real, talvez. Geralmente entre simples e lucro real. Explica um pouco mais a parte do presumido. Isso é interessante, porque para quem está em casa, às vezes vai ver assim, porque a margem de lucro do presumido é pequena, mas tem bizu nisso. Não, né? Quem entende da operação sabe o que está falando. Sim. E por que não vale a pena? Não vale a pena?
Porque no lucro presumido você aplica-se uma presunção para pagamento do imposto. Presume-se que você teve um lucro de 8%, né? 12%. E 12%, né? Aplicou a presunção, aplica os percentuais de 15% de imposto de renda, muitas vezes vai ter um adicional, né, de 10% ali sobre a diferença, enfim. Então, muitas vezes você está oferecendo tributação de imposto de renda e de contribuição social de um lucro que efetivamente você não teve. Às vezes você ficou pelo caminho o dinheiro. Que as margens normalmente são curtas, né? Exato. A gente estava conversando isso antes de entrar aqui no podcast, né? Exatamente assim. Dificilmente vai valer o presumido. Existem exceções? Obviamente. Claro. Mas é calcular... Fazer conta, né? Não tem jeito. Não tem jeito, tem que fazer conta. Trazendo para o lucro real, entre simples e lucro real. Assim, é o que a gente estava até conversando. Quem que é o grande vilão quando a gente fala de regime normal? É o DIFAL. Porque quem atua no marketplace, em 99% dos casos, vende para pessoas físicas, para não consumidores, para não contribuintes, perdão. Quando você vende para um não contribuinte localizado fora do seu estado, morre mais ou menos a diferença de 10% de DIFAL. Sim. Então, assim, muitas vezes, os 10% que você está pagando é o total da guia do Simples Nacional. Já é o total. Exato. Só que assim, é o que eu falo para os clientes. Uma coisa é, você fatura 100 mil e tá brigando para querendo ir pro lucro real. E por que eu falo que é uma situação diferente? Porque aí pode ser uma escolha tributária não vantajosa e não inteligente. Sim. Outra coisa é você ir porque você já está faturando mais de 300 mil reais por mês e você ter que ir. Exato. E você ficar com esse valor lá. Porque assim, eu não adoto um discurso como alguns amigos adotam, que é o seguinte: não sabe dos números, não sabem dos custos e fala que se uma empresa está no Simples Nacional, o cara é maluco. Não existe isso. Não existe isso. Não tem como. Porque assim, se você fatura uma média de 200 mil por mês, você vai pagar 10,5% de imposto no Simples Nacional. Falando de comércio, sim, né? Claro, né? Sim. Você vai pagar 10,5%. No lucro real, é 10% só na venda por fora. Mas sim, é uma análise. Sim. Suas vendas, quanto que representa fora do seu estado? Quanto que é dentro? Sim. Aqui em São Paulo já tive casos que 80% das vendas eram para São Paulo. Aí vale. Aí vale a pena. Ou, o seguinte, eu tenho um cliente em Minas, vende para outras empresas. Já não tem. Sem dúvida, porque o cara então tudo de entrada recebe, toma crédito, acabou. Perfeito. Tudo história. É particularidade. Então, assim, faturamento médio de 200 mil, a pessoa já acha que tem que mudar, já cresceu, que o contador não está engajado ali, não está prestando atenção. Mas calma, não é assim, existem esses tipos de problema. Então uma coisa é, mudei para o lucro real porque eu não tinha o que fazer. Porque você não pode ficar abrindo 30 empresas em nome de terceiros. Não, ultrapassou uma barreira, você tem que migrar, porque é o correto a se fazer para você continuar com o seu negócio. Então, pegando um gancho no que você está falando agora, até antes a gente entrar na reforma em si, mas é muito comum, a gente sabe, né? É raro, mas acontece sempre. Eu fiz a expressão esses dias. É raro, mas acontece sempre. Que o empresário começa a faturar mais para não estourar ali o limite do Simples ou para ficar numa faixa mais baixa de tributação. Vai, abre outro CNPJ no nome da esposa, aí depois o nome do pai, o nome da mãe, sogro, do irmão. Sogra, é isso aí. E vai fazendo uma multiplicidade, multiplicidade, né? Uma multiplicidade de CNPJs. E a gente sabe que desde o começo do ano, a Receita começou uma atividade de fiscalização mais intensa, com uma troca maior de informações com os fiscos estaduais e municipais. Sim. Fale um pouquinho aí do que você visualiza na prática do e-commerce, desse movimento de criar vários CNPJs, de como os empresários que fazem isso estão se preparando para esse novo momento de fiscalização que a gente está vivendo. Isso acontece muito. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito, porque... Um primo meu, né? Já ouviu falar, né? É por aí, é por aí. Não. É assim, ó, isso acontece com uma certa frequência porque o pequeno empresário, ele fica muito preso às práticas de alguns grandes fornecedores ou de alguns grandes, de alguns fabricantes, né, grandes fabricantes, de alguns importadores que são grandes também, consomem o mercado. Porque a gente pensa o seguinte: o cara é grande, o cara não faz nada de errado. Não. Também não é assim. Não é assim. O cara é importador, ele traz
por dia, não sei quantos containers da China, dos Estados Unidos. Calma lá, não é assim. Ele também comete equívocos que acabam induzindo o pequeno a cometer erros. Sim. Então, assim, é muito comum abrir um CNPJ, depois abrir outro nome da esposa, sogro, sogra, e assim vai. Quando chega isso pra mim, ou quando alguém quer abrir um CNPJ assim, eu já destaco o seguinte: a empresa é do seu sogro, é da sua esposa? Que aí já pega a presunção direta. Aí, fala assim, aí alguns tentam me enganar. É sim, tal. Então tá, quem tem poder de decisão, assim, com quem que eu vou tratar? Aí o cara, é tudo comigo, tudo comigo, tal. Não, é tudo comigo, você resolve tudo comigo. Eu falo assim, você tem que ser aberto comigo pra eu poder te dar a melhor orientação. Se você comanda tudo, se você tem o poder de decisão sobre as ações, isso é grupo econômico, é uma coisa só. Acabou. Você pode ter sua empresa arbitrada e ter que recolher uma carga tributária altíssima por isso. Então é o seguinte, vamos começar a estruturar. Quantos CNPJ são? Quanto que fatura? Aí eu começo a conversar sobre o lucro real com o cara. Mas não porque é uma questão de tributação menor, de pagar menos imposto. Sim. É porque ele está todo errado ali no compliance. É um compliance. Estruturar o negócio. E assim, eu já vi algumas empresas no Rio Grande do Sul tendo problema com o fisco estadual. O fisco estadual, ele mapeou. Então assim, mesmo endereço. Aí ele vai até o local lá, aí chega lá, tá o nome da sogra. Aí chega lá, cadê a fulana de tal? Não tá aqui não. Não. Peraí que eu vou chamar o seu fulano. Vou chamar tal. Aí quando a pessoa vem, os fiscais, eles fazem algumas perguntas simples. O que você vende? Como você embala? A pessoa não sabe responder. Grupo econômico. Não tem o que fazer. Então, assim, eu sempre deixo destacado isso. Essa prática, ela tende a acabar. O que tem que se fazer aí o que eu falo e eu bato na tecla para quem tem esse tipo de situação, procurar um advogado especialista para te orientar, porque isso foge do administrativo, que é o que o contador cuida, ele parte pro jurídico. E aí tem toda a curva de estruturação, como você vai fazer, como você risco, faz, para minimizar exatamente, os riscos, com o menor risco. E mapear esses riscos todos, isso tudo é muito... Porque assim, às vezes uma autuação dessa, se não for por questões processuais, a gente tem a chance de êxito muito reduzida nessas situações. Se a situação fática eu tenho uma estrutura dessas, assim, a gente pode defender, a gente cria, lógico, busca questões processuais, às vezes ganha sim, mas a situação fática é muito complicada. Sim. Mas tem sentido um aumento na preocupação dos empresários de fazer essa virada de chave? Não estão preocupados. Porque assim, que vem, sabe por quê? A partir do ano que vem vão. Mas sabe o que acontece? Caio, é assim, ó. Olha o que muito acontece. Alex, estou pagando muito imposto. Mas muito quanto? Então, assim, vamos ver aqui. Quanto está a sua margem de lucro? Tá assim, assim, assado. O imposto tá assim, assim, assim. Você está pagando, sei lá, 10% de imposto, aí eu faço a seguinte pegadinha com ele. Você está pagando 10% de imposto, tá 20 mil por mês. Tá, legal. Quanto que você consegue consumir de imposto na sua operação? Não sei. Então, o problema não está nem no imposto. Exato. O problema, ele nem sabe. Então, assim, vamos mapear, vamos fazer um trabalho decente. Sim. Às vezes até utilizo esse termo. Então, vamos pegar suas compras. Eu vou um pouco além. Como que você está negociando com o seu fornecedor? Como que você está comprando? Como que está seu processo? Quanto que está seu gasto? Porque muitas vezes o problema não está lá no imposto. Muitas vezes não está. O problema ele está na operação, só que é mais fácil você transferir o problema para que outra pessoa procure uma solução que, assim, na verdade, é assim, não. Existe mágica? Não existe mágica. De jeito nenhum. Tem coisas que não existe mágica. Eu vou te dar um exemplo, ramo de vestuário. Não gosta de benefícios fiscais quando você trabalha com comercialização. A indústria ainda tem aqui em São Paulo redução de ICMS. Sim, no Rio tem o Rio Têxtil. Tem o Rio Têxtil, exato. Só que, sim, não tem mágica, não tem. É assim. E aí, as pessoas querem que você chacoalhe a varinha e apareça essa solução. Né? Assim, não tem muito o que fazer. Teve um cliente que ficou chateado comigo, ele foi para um escritório, saiu da gente, assim, e assim, sabe quando ele vai embora e você tem um sentimento, eu sempre fiz um trabalho excelente para esse rapaz.
eu falei até pra minha esposa, a gente trabalha junto, né? Eu falei assim, ele vai voltar. Foi em 4 meses, ele voltou. Ele ficou só os 3 meses de carreira, ele voltou. Mas às vezes volta com um problema maior, né? Não, Esse é o problema. porque Ainda bem assim, que 4 meses não deu pra piorar muito. Ele falou o seguinte, Alex, olha só, assim, você tinha razão. Porque assim, ele tinha um sentimento de que eu não tava dando uma orientação, porque um amigo tá no mesmo setor, vende a mesma coisa e paga 10 vezes menos imposto que ele. Enfim, são problemas que a gente enfrenta no dia a dia aí na contabilidade. E pegando aí o gancho que a gente falou do Simples, dos vários CNPJs, como você está vendo esse movimento da implementação da reforma tributária para esse público do empreendedor, do e-commerce, do empreendedor digital? Como que você tem visto esse movimento? Ainda está além, simplifica, não simplifica, assim... como você vê isso até nessa perspectiva mesmo do cara que cuida desse negócio de uma forma tão presente, né? Eu vejo com bons olhos. Bacana. Com bons olhos. Eu vejo isso sobre duas óticas. Primeira delas, oportunidade de negócio. Sim. O último grande movimento que nós tivemos foi em 2006 com a vinda do Simples Nacional. Antigamente tinha o Simples Paulista, o Simples Federal, né? Tinha esses daí. Aí se tornou o Simples Nacional. Então, como oportunidade de negócio, eu vejo que muito escritório, muito profissional que não se estruturar, vai sair do jogo. Né? Então, assim, muita empresa vai precisar de orientação. Então, primeiro, como olhar de empresário contábil, para todos nós, é isso aí. Contábil, direito, exatamente. Todo mundo vai ter boas oportunidades de negócio. A gente brinca aqui no podcast, não é verdade, né, Caio? Que o tributário é uma área para estar, você que é advogado, né, também, ainda que não seja advogado da área tributária, né, Caio? Mas é a área para você estar nos próximos anos, nesses próximos 7 anos. O que eu ri muito, né? Sabe o que eu ri muito que vocês falaram no episódio, no primeiro episódio? Que antigamente você falava que era especialista em tributário, as pessoas... Nem advogado. Nem advogado. Era geralmente civil, né? Assim, trabalhista e tudo mais. Não, é contador. Hoje, todo mundo... tem essa consciência. Nossa, churrasco no fim de semana, cara. Todo mundo, e assim, impressionante que assim, quando você tá num ambiente que as pessoas sabem que você é contador, é advogado, te bombardeiam de perguntas. E muitas vezes, assim, hoje com a expansão do escritório, eu vou num churrasco de algum amigo ou pessoas da época de escola, a pessoa fala, Alex, você é contador meu? Eu tenho uma empresa aqui, tá acontecendo, e começa. Então assim, mudou, cara, na hora que eu vi vocês falando aquilo, eu ri demais, é mais pura verdade. E só vai piorar. E só vai piorar. 2027, então, né? Mas assim, então com a perspectiva de empresário contábil, acho que vai ser um baita de um negócio e assim, quem se estruturar vai ter muita oportunidade. Como as empresas, eu também então enxergo com o seguinte olhar. Muita empresa que trabalha na informalidade vai ter que se regularizar. Muita empresa que dá o famoso jeitinho brasileiro vai ter que se regularizar. E sabe o que vai acabar acontecendo no mercado? Uma correção de preço para tudo. Por quê? O cara que ele dá um jeitinho de comprar meia nota fiscal para ter o desconto do seu fornecedor na hora de comprar, ele não vai fazer mais isso. Não vai conseguir fazer mais isso, consequentemente pressiona a curva de preço lá na frente. Exatamente. Ou seja, o que eu imagino que vai se sobressair? A compra bem feita, o financeiro alinhando a data de pagamento com fluxo de caixa legal e boas estratégias de negócio. Isso é o que eu imagino que vai se sobressair, porque eu vejo que vai ter uma regularização de mercado, assim. Eu vejo que vai acabar sobrando muita coisa para o consumidor. Então esses preços... Vai ter uma correção. Esses preços que vocês veem praticados em marketplaces, vou dar um exemplo, calça leg por R$10, esqueçam isso. Então você acha, assim, para tentar traduzir também pro leigo, que todo mundo tem falado aí quando fala de reforma tributária, do tal do split payment. Você acha que esse split payment, que seria, para quem não conhece, basicamente agora os tributos vão ser retidos no momento do pagamento.
Então, você fez uma compra lá no e-commerce, né? Você entrou no site do e-commerce, pagou com o seu cartão de crédito, com o seu Pix, seu cartão de débito, uma parcela do valor pago já vai ser retido e o vendedor só vai receber o que é dele Só de o fato. produto. O tributo já vai direto para o governo. Isso seria, grosso modo, o split payment. Você acha que esse split payment, então, vai colocar todo mundo numa mesma régua, Sim. numa mesma situação e isso vai acabar tendo um reflexo depois positivo? Sim, só complementando a pergunta, Caio, se você me permite, eu acho que vai ter a simplificação, eu acredito que vai ter, mas não agora. Sim. Não. Ela vai ter, eu acho que a partir de 29 para 30 que vai ter. Agora eu acho que vai ter que ter um esforço maior, porque vai ter uma adequação muito grande no formato de trabalhar. Então, assim, eu acho que vai simplificar, sim. Agora, não. A gente brinca aqui no podcast, Alex, que antes de chegar no céu da simplificação da reforma tributária, a gente vai passar pelo inferno por alguns anos. Porque entre 2027 e 2032, mas com um período mais agravado nesses 3 primeiros anos, 27, 28 e 29, as empresas vão estar convivendo com o regime tributário antigo e o novo ao mesmo tempo, né? Então, assim, a gente teve, enfim, saiu na mídia muito fortemente aquela história de que o trabalho do contador vai diminuir, consequentemente os honorários. A gente ouviu por aí isso, né? Sim. Não é verdade também. Nesses próximos anos a gente vai ter isso essa, né? A gente teve até a fala do Haddad aí. Isso, pois é. É até importante, né, que esse empreendedor aí saiba que nos próximos anos o contador dele vai ter trabalho dobrado. vai ter trabalho Você dobrado. não Não dá dá dois para pedir para sistemas reduzir os para honorários, alimentar. não. Enfim, e você que é meu cliente, está assistindo aí, vai ter reajuste ligado, aí. né? Porque... Vai ter trabalho dobrado. São dois sistemas para dois lidar. sistemas. É justo. E fora todo o planejamento que vai ter que fazer. Sim, exato. Tem todo um planejamento, Exato. porque assim, reforma tributária não, assim, não é para todo mundo. Pagar lá o CBS por fora, assim, calma aí. Vamos ter que analisar muito bem cada caso. Falando do split, o que acontece muito hoje? Sem dúvida, vocês já passaram por isso. Tem muita gente que pega o dinheiro do imposto Para gerar dia a dia. para gerar no dia a dia. Então tem muita gente que ela faz, muito empresário que faz o quê? Não paga imposto o ano inteiro. Usa o dinheiro para comprar mercadoria, para girar negócio, para alguns para vida pessoal, Sim. né? Claro. Então as pessoas fazem isso e vão embora, depois parcela. Outro ano faz a mesma coisa, na hora que vai ver tá com uma dívida monstruosa, mas consegue lidando, encaixa ali o parcelamento no fluxo de caixa e vai. Exato. A partir de agora não. A partir de agora não. A partir de 2027 não. Exatamente. O imposto ele já vai ser distribuído. Vai cair lá para o comitê gestor. O comitê gestor vai fazer a distribuição. O que vai chegar para o empresário é só o produto. Exatamente. É só o produto. Então imagine o seguinte: tem uma mercadoria que eu vendo por R$100. O valor do produto vai estar muito claro e evidente na nota fiscal R$100. Valor total a ser pago, sei lá, 125, vamos supor que seja 25%, 125. Pagou, os R$25 já vai ficar direto para o governo, você vai receber o produto. Ou seja, se você não tiver um cálculo de produto, compondo o seu custo tudo muito bem certinho, definido, para que você não tenha esse tipo de problema. E assim, muita gente que faz isso. Exato, São muitos sim. empresários. Isso vai ter impacto até no setor financeiro, na verdade. Total. Né? Porque todo mundo vai rever fluxo de E caixa, isso é vai fluxo ter de que pegar caixa dinheiro total. em banco. Isso é fluxo, esse é tem fluxo de outro caixa, jeito. sim, total. É fluxo de caixa muito grande. Então, eu vejo que isso vai acontecer. Então, quem tem essas práticas vai ter que se adequar. Pode ser que ali no começo de 2027 Vai ter uma ruptura. vai né? ter uma ruptura. Vai. Eu imagino que no primeiro trimestre vai ser uma loucura, se não é que alguns empresários vão sair de jogo. E aí, até pegando essa ponte, né, Caio, e aí pra gente caminhar já pro final, se você tivesse que dar um alerta, considerando tudo isso que a gente falou hoje... É um alerta, um né? conselho, Um né? conselho para o empreendedor desse setor, que você, o cara que entende disso, o que ele tem que fazer? Eu sei que, assim, a gente já falou disso aqui, que os empresários não estão lá muito atentos ainda à reforma tributária. Ela começou esse ano só com destaque em nota fiscal e tal. Mas, assim, qual o alerta que você daria para os clientes em geral, e claro, já está dando para os seus,
para se preparar efetivamente para essa reforma tributária, para essa virada de chave que vem mais fortemente lá no início de 27. E para quem está querendo entrar também agora Sim. no mercado. Eu tenho uma loja também. física, mas quero empreender no digital. Ou estou fazendo no CPF, eu estou fazendo no Simples Nacional com várias empresas. O que eu tenho que fazer hoje se eu quero regularizar minha vida já pensando nesse mundo de reforma que está aí na... Primeiro ponto, procurar um profissional bem sério, bem competente para poder entender seu negócio e mapear ele. Porque assim, na reforma tributária, pode ser que no ano que vem vale a pena você ficar no Simples Nacional igual é hoje. Sim. Então você tem que entender seu negócio. Qual que é o formato, qual que é o perfil formato do meu negócio? Então vamos lá. Eu tenho uma empresa onde eu vendo para consumidores, que é a grande parte do e-commerce. Faz sentido eu pagar o CBS por fora? Talvez não. Sim. Por quê? Isso também tem uma coisa, né? Você vai sofrer a pressão do comprador também, né? E é por isso que precisa de um cara bom. Porque o comprador pode falar, eu quero crédito a 25. Exatamente. Então por isso que vai ter que entender muito bem o negócio. Porque se você vende para outras empresas, aí já não. Aí talvez valha a pena você fazer do formato híbrido para ele ter o crédito integral. Porque se você ficar no Simples, no formato que é hoje, o crédito dele é pequenininho. Pode ser que ele faça o quê? Deixe de comprar com você. Isso já acontece, sabe com o quê? Com o ICMS. Tem muita gente que evita comprar mercadorias do Simples Nacional porque o crédito é pequenininho. Então, primeiro ponto, primeiro alerta. Mapear o seu negócio para ver o que faz sentido. Então, tenho um CNPJ só, tenho mais de um CNPJ. Qual que é meu público-alvo? Para quem geralmente eu vendo? Com a minha capacidade de geração de crédito. Exato. Outro ponto, meus fornecedores, porque você vai ter que olhar isso aí também. Como que tá meus fornecedores? Sentar com cada um deles. Você já sentou com o seu contador? Já tem algum planejamento? O que vocês esperam fazer? Por quê? Dependendo do volume de compra, vale a pena você ir para o CBS, mesmo vendendo para o consumidor, para você ter o crédito aqui. Cada caso vai ser um caso. Então você tem que entender o seu negócio. Entender o seu negócio, não. Ele já entende, mas passar por um profissional capacitado, vírgula por vírgula do seu negócio. Quem que é seu fornecedor? É esse cara, tá? Para quem que você vende? Para esse cara aqui. Como que você gira a sua operação? É dessa forma. Destrinchou tudo? Vamos começar a ver os nossos fornecedores. Eu começaria pelo fornecedor. Para mim é o ponto-chave. Outra coisa, meu fornecedor é uma empresa séria que recolhe imposto em dia, porque isso vai impactar também. Se ele não recolher o imposto, toma crédito. Toma crédito. Hoje no lucro real, como que funciona o lucro real? Tem a nota fiscal de compra da mercadoria de revenda, por exemplo, me dá a contrapartida do crédito ali de PIS e COFINS, ali, depois do fechamento do balanço, já me gera. A partir da reforma, não. Tem que ter o efetivo pagamento, exatamente. O pagamento como condicionante do crédito. Sabe que eu brinco com os clientes? Eu brinco com os clientes o seguinte, pessoal, a gente vai ter que fazer essa análise que a gente já começou no escritório, porque muitas das informações a gente já tem. Já sabe para quem vende, a gente já sabe quem que são os fornecedores. Então, a gente já está desenhando e mapeando todo o processo para mandar para cada um dos clientes para que eles começam a conversar com os seus fornecedores, né? Então, a gente já está trabalhando nesse formato lá. Então, fez esse mapeamento, destrinchou dessa forma, você consegue ter uma visão clara do que vai poder fazer. E todo esse mapeamento precisa de um profissional de qualidade ali do lado. Então, acho que o grande recado é que você quer empreender no digital, quer fazer esse movimento, já empreende, mas está sentindo que o negócio está meio solto, procure profissionais capacitados e que entendam a sua operação. Tá? Caminhando aqui para o fim, que nosso tempo se esgotou. Alex, foi um tremendo prazer receber você. Prazer foi meu. Para quem não te conhece, como te acha aí nas redes, né? Como que ela passa aí seu contato de rede social para as pessoas poderem te acessar também? Bacana. Meu Instagram é alexsantos.contador. Do escritório é ALS Soluções Contábeis. Aí, se tiver alguma dúvida, assim, quiser bater um papo, sem problema, pode me chamar no direct, que minha equipe vai agendar um bate-papo para a gente conversar. Foi um prazer estar aqui. Excelente. Estava um pouco nervoso. Imagina. Pelo primeiro podcast que eu venho participar, embora a gente já, assim, dê mentoria, converse com empresários
diariamente, é diferente quando liga as câmeras. A conversa né? está excelente, foi ótimo. Foi um prazer. Foi muito bom, cara. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Tamo pessoal. juntos. Obrigado. Grande abraço.